Para quem vive no campo, cada minuto vale muito. E confiança é o que move qualquer parceria. Por isso, quando se trata de escolher a minha companheira de trabalho, eu não abro mão de força e robustez. É exatamente isso que eu encontro na Amarok. Essa picape é a verdadeira aliada do agronegócio. Com o motor V6 e o recurso Overboost, ela entrega até 275 cavalos de potência, garantindo desempenho de sobra para encarar qualquer desafio, seja na estrada ou na terra. A maior caçamba da categoria faz toda a diferença. Cabe tudo que precisamos levar, garantindo tempo e produtividade. O design mais imponente, aliado à iluminação moderna, reforça a presença marcante, enquanto a tração 4Motion garante confiança até nos terrenos mais difíceis. A Amarok não é apenas uma picape, é um investimento em potência, confiabilidade e resultado. Porque quem vive no campo sabe, só com força e confiança a gente vai além. Amarok, a picape carregada de força bruta. Pessoal, nossos parceiros da Integral Mix têm uma novidade que seu cavalo vai gostar muito. Chegou a Performance Fit, uma ração desenvolvida para cavalos de alta performance, entregando mais equilíbrio, desempenho, saúde e toda a segurança nutricional que já é marca registrada da Integral Mix. A Performance Fit foi criada para atender às exigências de desempenho sem abrir mão do bem-estar e do equilíbrio metabólico do seu cavalo. Por isso, ela conta com baixo teor de amido, maior inclusão de fibras de alta digestibilidade, ingredientes selecionados e aditivos funcionais estratégicos. Tudo isso contribui para a saúde digestiva do animal, permitindo que ele expresse sua máxima performance com mais segurança nutricional. Então fique de olho, porque nos próximos conteúdos vamos mostrar ainda mais benefícios dessa ração, que chegou para elevar a performance sem abrir mão da saúde e do equilíbrio nutricional do seu cavalo. Olá, amigos do Agronegócio, está no ar mais um Agro 360 para você. Nós estamos aqui no Canal Rural, o canal do Criador, em todas as plataformas de áudio e no nosso canal do YouTube oficial, que é Agro 360 Podcast. O Brasil é um dos principais produtores de proteína animal do planeta. Nosso plantel bovino no Brasil é fantástico, graças a todos os criadores que fazem a diferença. E hoje nós vamos falar de uma raça que também faz a diferença, com um resultado muito bacana. Está aqui comigo hoje a senhora Clélia Pacheco, criadora de Bonsmara, essa raça tão especial também, que faz parte hoje do sucesso de sermos o maior produtor do planeta. Tudo bom, dona Clélia? Tudo bem, Rafael. Prazer enorme estar aqui hoje. Prazer ter a senhora aqui com a gente. Acho que é importante a gente falar. Várias raças já vieram falar aqui sobre produção de carne. Vamos falar de uma raça tão significativa também para resultados, né? E, bom, como é que começa a história da senhora dentro da produção de carne, na pecuária? Como é que funciona isso aí? Olha, eu comecei há 36 anos. Com o Bonsmara ou Não, no negócio? não. Meu pai ele era agricultor e pecuarista, ele era cafeicultor e a fazenda tinha um pouco de gado, mas não era ainda um gado puro e criador de cavalo manga larga. Que legal. Então, quando ele faleceu, eu recebi essa fazenda e sou formada em psicologia, não era minha área e eu nunca achei na minha vida Eu adoro que um isso. dia... Eu adoro essa Não. conflito de ideias, né? Nunca achei. Nunca. Aliás, eu tinha muito medo de que se um dia acontecesse alguma coisa com ele, que a gente sempre acha que o pai nunca vai morrer, né? A gente espera que... E a gente espera que... Como é que eu ia fazer? E aí foi incrível porque eu fui para a fazenda a primeira vez, depois de muitos anos, porque fazia muito tempo que eu não ia para essa fazenda. Fazenda é onde? Em Piratininga, perto de Bauru. Sim. Eu passei muito tempo viajando, estudando, me formei, enfim. E aí não ia para lá. E aí eu fui e me encantei com aquele verde, aquela fazenda, a natureza, andei a cavalo, a fazenda inteira. Mas espera aí, vamos voltar um pouco na Clélia, estudante de psicologia. Você não ia na fazenda visitar nas férias, sei lá o quê? Aí eu passei uma época que eu ia viajar, estudava línguas, sabe, para aperfeiçoar e coisa e tal. Então não dava tempo de ir para lá. Ia para uma outra fazenda que meu pai tinha, que era em Tietê, que é em Tietê, tá lá essa fazenda, que hoje é da minha irmã, aqui perto de São Paulo. Então, fim de semana eu ia para lá. Agora, essa fazenda era longe. Naquele tempo, a Marechal Rondon não estava pronta como está agora. A Marechal Rondon era inteirinha em obras, paradas. Não sei se você pegou esse tempo duro. Eu peguei o tempo, mas não viajava nela. Então, eu estava mais pro outro lado da rodovia. E a estrada era inteirinha.
em obras paradas, porque Uhum. tinha parado, não tinha dinheiro para fazer, Era só mão, pararam. mão única, né? Era mão única, cheia de interrupção, desvio, era uma coisa horrorosa. Então Tietê Então, era o mais fácil. Tietê era mais fácil, a gente ia para Tietê, fim de semana, feriado, coisa e tal. E fim de ano, férias, eu viajava. Uhum. E aí acabei perdendo a conexão com a fazenda. Fiquei acho que Mas mais de nessas 8 anos sem ir. Mas quanto? 8. 8 anos sem ir nessa Sem fazenda, ir que nessa hoje é da fazenda, senhora. que hoje é minha. Mas ali em Tietê nunca teve o clique de paixão pelo agronegócio? Ou a É, senhora estava mais focada na psicologia? é uma coisa, eu estava super focada na psicologia. Aí, esses dias eu peguei um livro que eu lia naquela época, que foi um livro que foi muito importante para mim na época. Fui ler aquilo, eu falei, gente do céu, como é que eu entendia isso aqui? Então, eu estava muito focada em outra coisa. E quando tem outra pessoa tomando conta de um negócio, é muito difícil você entrar como filha, a não ser que tenha hoje, os pais de hoje mais modernos têm essa visão, né, de Uhum. introduzir os filhos no negócio, de fazer uma coisa mais conjunta e tudo. Naquele tempo não era muito assim, né. Uhum. Então, Imagino. então eu, assim, não me interessava, eu gostava de ir, ficava na piscina, aquela uma coisa mais, assim, É tipo um hotel. é, Tava no tipo, resort. fim de semana, no interior. Mas quando eu fui para essa fazenda e andei e vi com olhos que aquilo era meu, Posso ter perdido teu pai. posso ter perdido meu pai. Tá, e ali aquela fazenda já ficou pra você e falou: "Daqui pra frente eu tenho que pilotar isso aqui". É meu. E aí, agora, o que você vai fazer? E era plano Collor, né, a gente não tinha dinheiro, não tinha Plano Collor, estamos falando aí, né, começo dos anos 90. 1990, É. foi bem Foi 1990. justamente quando ele deu aquele confisco de dinheiro e tudo mais. Exatamente, exatamente. Nossa, então tá facinho de tocar nesse Não, foi muito fácil, a estrada era horrorosa, Hum. plano Collor, ele tinha o confisco foi 88, 89. Acho que No 89 foi a eleição, não foi? Então foi 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 então 90. foi 89 É, o eu acho confisco, que 89 e eu lembro que minha mãe faleceu em 89 é. e ela não chegou a votar naquele ano. Eu lembro que ela queria votar no Collor e depois ainda bem que ela não votou pra ela não saber O que foi, a desgraça o foi. que nós passamos naquilo lá, Foi que foi uma complicado. coisa, olha, foi uma coisa muito, inimaginável, né, que de repente hoje para amanhã você não tem o dinheiro um tostão que era R$50. 50 alguma coisa. Cinco Eu não sei nem o que corresponderia hoje. 50 Será que seria 50.000 ou 5.000? não, 50.000 não seria, talvez. 50.000 não, de jeito nenhum, porque não tinha dinheiro para pagar a folha de pagamento. Então devia ser no Eu máximo 5.000 se fosse Uns 5.000. usar os 5 como uma Usar o 5 analogia. como Talvez referência, fosse isso, 5.000. sei lá, não Uma lembro direito. loucura. E, então foi nessa A senhora estava situação. atuando na psicologia até esse momento? Tinha consultório, Tinha consultório. estava começando, Hã. porque o meu supervisor da faculdade, que depois foi meu supervisor em atendimento, me convidou para ficar com ele no consultório. Então, eu estava começando o consultório, já tinha um pouquinho de cliente, estava começando. Que bacana. E para mim foi uma decisão difícil de fechar o consultório, porque falei, eu não vou dar conta de tomar conta das coisas que ficaram para mim e atender no consultório. Imagino. Então, foi uma decisão difícil, porque eu tinha um consultório que eu arrumei todo e tudo, mas eu falei, não, eu vou fechar. E foi muito bom, porque a minha vida virou, eu me encantei com aquilo e eu comecei daí a me dedicar a entender melhor aquele mundo. E além do que, foi muito importante, porque eu peguei o crescimento da pecuária. Você se lembra da pecuária em 1990? Mais ou menos. Vagamente, Você era era sofrimento. Não, mas assim, os índices eram muito baixos. Eu É. peguei a fazenda com muito pouco gado. E Era o que seu pai mexia lá? ele mexia com café. Não, mas no gado. Você foi Tinha ter um pouco. gado comercial, Comercial. anelourado, coisa. Uhum. Eu me lembro que tinha, assim, um pouco de vaca, 5 touros que não dava conta, velhos e coisa e tal. E porque essa fazenda sofreu aquela geada de 1973. 1973, 73. que queimou todinho o café, É. tanto do estado de São Paulo, uma parte do estado de São Paulo, como do Paraná. Uhum. E a fazenda era uma fazenda de café. E torrou a fazenda. Não ficou nada. Então, depois disso, ele também não replantou o café. O café estava muito ruim também, enfim.
toda a situação do Brasil também instável, coisa e tal, e ele foi meio tocando sem investimento a fazenda. Então, quando eu peguei, tinha tudo isso. Perdeu o pai, É, sem conhecer do negócio, tendo que largar uma profissão que talvez era seu sonho. era meu sonho, estudei muito para isso, muito, muito, muito. E como é que foi para aquela mulher jovem ter que tocar tudo aquilo do Foi nada? maravilhoso, maravilhoso. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque a fazenda realmente, você trabalhar com a natureza, ela te devolve muito, né? Uma coisa muito apaixonante mesmo. E com cria, mais ainda. Você acompanhar o nascimento de um bezerro, o que você escolheu dar resultado do aquele acasalamento, e você formar um pasto, é muito bonito, né? É. Então foi muito bom. Mas a senhora de cara já abandonou, tirou o café, fez o quê para começar? De onde vinha a sua base de conhecimento? Nenhuma. Tinha pouquíssima do Foi que eu sozinho, ouvia. foi autodidata no agronegócio? Do que eu ouvia do meu pai, muita coisa, porque eu convivi um tempo com ele quando era criança na fazenda, e comecei a estudar, comecei a me informar, comecei a assim, me encantei pela fazenda, e aí aquilo me despertou uma curiosidade. Aí um amigo meu falou, não, tem um rapaz zootecnista, o Cimar Vilela, não sei se você conhece ele, é Já ouvi muito falar. meu amigo até hoje, que está fazendo um trabalho muito bom, parará, parará. Quem sabe ele vai lá e dá uma olhada para você. Ah, tá bom. Aí liguei para ele, ele falou, não, vamos sim. E como é que tá a sua fazenda? Tem pasto? Ah, tem. Cerca? Falei, não, tem cerca em todos os pastos. E a guarda? A guarda é ótima, tem mina, tem tudo. Ah, então, e tá bastante. Falei, eu acho que eu preciso comprar mais gado, só isso. Mas não tinha dinheiro também, né? Porque era plano Só Collor, né? tinha uns 5.000 lá que, sei lá o que era. Aí, não, depois a gente começou a receber um pouco que ele foi devolvendo, né? Ele não, né? Daí já, Aí já Tamar virou. Franco, coisa e tal. E aí, aí ele foi pra fazenda, acordamos de manhã cedo, e o administrador na época era um senhor, perguntou pro vaqueiro, Luiz, onde é que tá o gado hoje, você sabe? Ele falou, eu vi a Caeté lá pra placa, depois a outra não sei pra onde, quer dizer, não tinha cerca nenhuma, né? E aí nós andamos na fazenda, ele falou, bom, não é bem assim, você não tem cerca, você não tem pasto, Nossa. e a tua água é toda de nascente e os bebedouros também não tem. Então, e aí eu comecei. E começou no Comecei, peito e na raça. comecei no peito e na raça. Precisava fazer pasto, precisava. Daí nessa hora eu comecei a pegar financiamento do Banco do Brasil, plantar milho, colher o milho, vender o milho e comprar um pouquinho de gado. E aí comprava um pouquinho de gado. Aí naquela época estava começando a ter mais leilão, isso era 94, 93, 94. E aí eu separava o que me interessava e vendia o que não interessava no leilão, e assim foi indo. E o que a senhora trabalhava de gado? Nelore? O que tinha, O que tinha? imagina, Comercialzão. comercialzão. É. Era Nelorado, coisa. Aí eu comprei uns touros Nelore melhores, e aí fui fazendo aquele rebanho. Mas, que nem eu, assim, relembrando, os índices do Brasil eram muito ruins e os meus muito ruins acompanhando. A gente desmamava bezerro 150, 160 quilos. Imagina. As vacas, quando abatia a vaca, eram 11, 12 arrobas. Era uma coisa, sim, É muito diferente da realidade hoje. muito diferente. E a minha fazenda, nesse sentido, a produtividade era muito baixa, e aquilo eu falei, bom, eu não posso dedicar meu tempo todo, isso aqui precisa ter mais giro e mais rápido nisso tudo. Então daí lá eu comecei a idealizar como é que eu gostaria da fazenda. E quando a gente não tem muita informação, é muito bom porque você é aberto a todas as informações. A tua crítica é mais baixa. E então eu tive a abertura de ouvir muita coisa e planejar muita coisa, que era insano naquela época, pensando hoje. Mas hoje, a raça Bosmara, para mim, é uma raça muito importante, porque ela proporcionou que eu tenha hoje aquela fazenda que eu imaginei lá atrás.
Que legal. construir. Uhum. Mas como que o Bonsmar entrou na sua vida ou na vida da sua fazenda? Porque com esses índices muito baixos, de 150, 160 quilos, de desmama, e aquelas vacas que eu não tinha, eu comecei a idealizar como é que eu ia fazer para sair daquela situação de bezerro tão leve, coisa. Uhum. Nessa época eu comecei a fazer parte de um grupo de venda de bezerro também lá na região, e aí eu já comecei a ver bezerro melhor, e como é que eles faziam, e coisa e tal. E comecei a ver os bezerros cruzados, de Angus, e o efeito Angus com Nelore. Angus com Nelore, e vi o efeito da heterose. O meu pai falava muito de heterose lá atrás. Então esse negócio da heterose era uma coisa que eu tinha na cabeça, que vigor híbrido e coisa. E aí eu falei assim, eu quero fazer isso daí, quero inseminar com Angus. Aí fui com o André, meu sobrinho, fazer um curso de inseminação artificial lá na ABS. Uhum. Passamos uma semana lá, aprendemos a inseminar, voltei e, obviamente, mandei o meu funcionário aprender a inseminar, porque eu não Uhum. consegui inseminar. E aí nós inseminamos com Angus e foi maravilhoso. Aí, mas um pouco, um lote pequeno. Até na época ele brincou comigo, falou assim: mas se a senhora tivesse feito tudo, imagina que pressão que não ia vender isso. É. E aí eu fui, aí eu tive esse resultado, que foi muito bom. E as fêmeas, naquela a época a gente falava, bom, eliminar a recria, como é que vamos fazer para fazer isso e tudo. E eu comecei a imaginar esse sonho. E eu quis usar, não quis desfazer das meio-sangue, quis segurar elas, mas eu não queria perder nem a heterose e nem a adaptação. Uhum. E aí, para resolver esse paradigma, só tem uma raça, que é o Bonsmar, Pra vir nas fêmeas F1. para vir nas fêmeas F1. E aí eu, nessa mesma ocasião, eu assisti um seminário de qualidade de carne no Hilton, e tinha um sul-africano falando. E foi em 1997. E aí, aquelas coisas que acontecem meio juntos, encontrei um amigo, ele falou da raça também, e que estavam pensando em trazer embrião da África, porque estava dando muito resultado no Montana. Uhum. Ele era criador de Montana. E aí foi que começou a coisa assim. E Aí, nessa época, a senhora já comprou um touro pra colocar nessas vacas ou sêmen? nunca pôde vir um animal em pé da África do Sul. Ah, não? Nunca. Foi só embrião. Hum. Aí eu falei, bom, mas vocês vão trazer embrião e vocês não foram para a África ver esse gado lá? Não. Falei, vamos. Aí ele organizou uma viagem e fomos, eu acho que uns 20 criadores mais ou menos para lá. Pra começar 2001. a trazer os primeiros embriões. Já estavam começando a trazer, já estavam encomendados os embriões, já estavam chegando. Mas não tinha bicho nascido aqui ainda. Não tinha bicho nascido e eles também não tinham visto a raça lá. Eu falei, mas gente, vamos lá ver, né? Uhum. Mas nessa época eu não queria de jeito nenhum fazer um gado puro. Eu queria era ter o animal cruzado, que é gado comercial. Não queria me envolver com associação, registro e toda aquela coisa de que você tem que controlar o nascimento, tarará, porque eu me lembro do meu pai fazendo aquelas resenhas do Manga Larga e aquilo me dava pânico. Parece que é muito complexo, né? Nossa Senhora. Então, eu não queria me envolver com isso. E aí, eu fomos, né, esse grupo de criadores. Nessa mesma época, eu comprei um sêmen para inseminar as minhas F1 Angus que já estavam ponto de inseminar. Comprei o sêmen da Argentina, que aqui no Brasil não tinha ainda. Uhum. E fui para a África do Sul. Cheguei lá, vi aquele rebanho maravilhoso. Super adaptado, aqueles touros andando aquelas distâncias enormes, porque lá as distâncias são muito grandes, que a qualidade da pastagem, lá é muito seco, né? Então o suporte de gado é muito baixo. E aí o gado pasta lá larga, tem que andar e tudo. Então foi... Aí eu achei incrível e falei, bom, isso aí
no Brasil vai ser incrível. Uhum. Clima, O clima é parecido, mas não é muito parecido. certo, mas o calor, O calor, sim. né? Lá faz muito quente, é muito quente e muito frio. A oscilação da temperatura é muito grande. Entendi. Então, e mas assim, eles aguentam com pouca pastagem, eles vão muito bem, você vê a condição corporal deles, eles são muito fortes. E é um gado lindo, né? Uhum. Agora, nessa primeira inseminação para fazer o primeiro tricross aí do a F1 Angus É. com o Bonsmara, já teve um resultado que já te chamou atenção de cara quando começou a nascer? Nossa, de cara, Uhum. de cara. Mas aconteceu o seguinte, na primeira inseminação, eu fui para a África e deixei aqui o sêmen no botijão e falei: "Ó, isso daqui então é para pôr nas F1 Angus, Certo. e esse daqui é para pôr nas Nelore", que era a sêmen de Angus. Uhum. Obviamente eles trocaram o sêmen. Então, em vez de sair o tricross, saiu meio sangue. Saiu 3/4 Os Angus quartos Angus e o meio e meu sangue sangue nas vacas Bonsmara, nas Nelore. vacas Nelore. Aí foi melhor ainda, porque eu daí falei: "Caramba, a gente não tinha pensado ainda em usar nas vacas Nelore". Uhum. Eu falei: "Nossa senhora, melhor ainda". A senhora gostou daquele primeiro impacto? Gostei, Hã. foi muito bom. Que mais chamou atenção? A adaptação absurda, o desempenho deles também absurdo, porque eles têm heterose, porque o Bosmara mantém a heterose tanto nas meio-sangue Angus, porque a raiz genética dele é diferente das taurinas e das zebuínas, Uhum. então e nas Nelores. E os meio Então sangue Bonsmara nas vacas Nelore, saiu vermelhinho também ou não, a eles oscilação? eles saem mais, amareladinhos e dependendo do touro, alguns saem meio osco, sabe. Hã, sei. E assim, Então a senhora chegou a levar para o gancho esses machos, o do Bonsmara? não, a gente abate. Hoje em dia eu tenho uma parte da fazenda que é comercial, e até eu também entrego para uma boutique de carne, para carne de qualidade, e Uhum. uma parte da fazenda que é genética. Mas nessa ocasião, quando veio os primeiros meio sangue, ela começou a Esses bater? Não, nesses primeiros eu não abati, eu só vendia bezerro. Nessa época, Hã, a água batia aqui, ó. entendo. Entendo. Essa Tudo bem, mas a senhora chegou a acompanhar o resultado desses acompanhei. primeiros Sim, animais sim, e sim. já Não, estava começando a acompanhamos virar a chave, aco embora o total. Angus já estava fazendo esse trabalho daquilo que a senhora queria ter Não objetivo. não só eu, como, os outros criadores, Uhum, que tinham criadores maravilhosos, super profissionais, que era o Rubens Alves Lima, Carlos Maluhy, Fazenda Campanário, uhum. Jorge Longo, então tinha Mariópolis, então tinha muito teste, e inclusive nós montamos uma boutique de carne naquela época. Já naquela época falava-se em carne Mil no bebê? 2006 a gente montou uma Ah, boutique tá. de carne. Uhum. Agora, pelo que a senhora está me contando, a senhora foi uma das fundadoras precursoras da raça no Brasil, Por né. acaso, né? Junto de um grupo de grandes nomes, como a senhora mencionou, Sim. uma jovem criadora que caiu de paraquedas, uma psicóloga que caiu de paraquedas numa fazenda? Ou estou Exatamente. enganado? Me É perdoa se eu mais ou menos isso. é Não, eu ia pra fazenda, que também não, claro, eu tô a minha infância eu passei na fazenda, né, aham. mas passei muito tempo sem ir, eu me dediquei para outra profissão, Mas fora da operação, não fora da estava na operação. operação, totalmente Nada, na fora, operação né. nada, não, eu montei a operação, na verdade. Uhum. E então isso também foi muito bom, porque eu tive a oportunidade porque você entrar numa fazenda, por exemplo, no ritmo que a minha fazenda é hoje, uma pessoa que não é do ramo, se entrar lá e para pegar para tocar não é fácil, né. Eu imagino, deve ser realmente É desafiador. como qualquer outra pessoa em qualquer fazenda profissional hoje, Uhum. que as fazendas se profissionalizaram muito, né, de lá para cá. E agora, nessa chegada aí, como a senhora está falando já dos anos 2000, como foi a aceitação do Brasil da raça aqui? Foi muito boa, Uhum. muito boa. Eh, o Brasil é muito grande, é muito difícil a gente atingir, é gozado, porque assim, às vezes agora eu estava na FEICORT, Uhum. quanta gente veio visitar o nosso estande que não conhecia a raça e ficou encantado. É legal isso, né.
É incrível. Uhum. Então, assim, tem muito espaço, muita coisa ainda para crescer. E o Bosmara tem um papel muito importante, porque ele não é um competidor de nenhuma raça, ele não veio, ele é um agregador das raças. Porque para você fazer cruzamento industrial a campo, não tem igual. Você soltar o touro, você numa vacada Nelore. Eu sei porque eu tenho na fazenda um rebanho que é Nelore, Uhum. das cruzadas e os puros. Soltar eu faço isso porque eu quero ver como é que se Legal. comporta nos meus clientes e Importantíssimo. quais são os problemas, o que que dá e coisa. Então você vê o touro andando atrás das vacas Nelore, cobre a campo, nasce o bezerro perfeito, não tem problema nenhum de parto, problema de nada, aquele bezerrinho se desenvolve e depois você desmama ele com 20 a 25% a mais de peso pela heterose. Uhum. E, obviamente, pela qualidade do touro, né? É. E, É. e nessas vacas meio sangue, a senhora continua fazendo ainda, colocando nas F1? Essas, então, é maravilhoso, porque eu coloquei num rebanho, não é que eu coloquei num rebanho de todas pretas iguais, Uhum. meio sangue Angus, aquele rebanho homogêneo, não. Nesses últimos 4 anos aí de crise pecuária, que foi difícil, eu parei de transferir embrião. Então eu peguei todas as minhas receptoras e soltei touro. Não, é sensacional. As receptoras F1, né? É Que é o F1 que é mais de qualquer usado. coisa. É F1 de qualquer coisa que você imaginar que tinha lá. Uhum. Tatu com cobra, meio sangue Foi Angus, tudo pro Bosmara em cima dele. tudo com Bosmara em cima. E tudo monta natural. Tudo monta natural. Uhum. Então, você não tem aquela padronização que você tem usando um touro só, todo mundo inseminado no mesmo dia, né? Uhum. É. Então tem uma. Mas, assim, você vê o peso da desmama e a qualidade dos bezerros, porque o Bosmara mantém a adaptação. E as fêmeas desse tricross? As fêmeas desse tricross vão para a qualidade de carne. A carne é maravilhosa. Uhum. Aliás, o sabor da carne de Do- fêmea, eu gosto muito, pelo menos. Eu acho Não, fantástico. a carne do Bosmara é maravilhosa. Qual que é a principal característica, assim? Sabor, maciez. A campo A ou ca- a pasto ou a confinamento? Do jeito que você quiser. É? É. Do jeito que você quiser. Porque ela é macia. Ela tem a qualidade da maciez. E ela tem um saborzinho que é diferente. Essa maciez e esse sabor tá na genética dela. Tá na genética. Porque o Bosmara foi desenvolvido a partir de várias raças Lá na África do Sul. na África do Sul. É. Isso foi um experimento muito grande que Johan Bosman fez. Que ele foi fazendo esses acasalamentos de várias raças, mas todos com qualidade de carne boa. E a principal raça é o Afrikaner, que é a raça origem da África do Sul. Ele começou esse experimento porque o Afrikaner não era tão produtivo como eles queriam que fosse, mas muito adaptado e muito rústico, Uhum. mas e com uma carne maravilhosa. Então ele tem carne boa de todos os lados, o Bosmara. Do Hereford, do Afrikaner, Shorthorn e e daí na composição, agora nós estamos fazendo um estudo, nós fizemos a genômica de uma parte grande do rebanho e nós constatamos, porque eu queria saber essa questão da ancestralidade, para saber como é que a heterose funcionava nas zebuínas e nas taurinas. Uhum. E aí veio todo esse resultado de todas as raças que compõem lá na origem isso. E o Bosmara, a história do Bosmara, você sabe como que foi? Não. Assim, Eu gosto de história. o governo da África do Sul contratou um zootecnista chamado Jan Bosman para fazer melhorar esse gado afrikaner, que era essa raça que era muito adaptada, mas não era produtiva. E eles queriam melhorar essa raça, melhorar a pecuária na África do Sul. E ele começou um experimento que durou de 1935 a 1960. Muito rigoroso e que foi selecionando a raça para ser o que o Bosmara é hoje.
As premissas dele era, primeira qualidade, que o animal tem que ter adaptação. Porque senão ele não vai desenvolver as qualidades necessárias para depois ser fértil, que é a segunda. Uhum, Então ele tem que ser adaptado, depois fértil, perfeito. depois produtivo, ter boa carcaça. Uhum, E aí tamanho e coisa e tal. Então, o foco do experimento dele foi esse. E ele foi selecionando, fazendo esse experimento com vários animais que ele escolhia em raças diferentes, qual era o animal que ele queria colocar lá para colocar aquela característica. E foi selecionando muito rigoroso, com método comparativo, então que a gente diz que é o método científico, uhum, e que é, né, método científico. claro. Fez esse grande experimento e a raça ficou estabilizada em 1960. E então isso garante que a raça é uma raça hoje pura, Uhum, porque ela mantém as características dela e ela transmite essas características para as outras gerações. A raça não tem mais oscilação de padronização. já tá, Já é uma raça estável. que algumas raças que vieram para o Brasil deram uma evoluída muito grande, né? Acho que o Senepol pode ser uma raça que evoluiu bastante desde que chegou aqui até É, hoje e tal. é. E a senhora me disse que as características do Bonsmara mantém desde que chegou. Mantém desde que chegou. Porque assim, a gente também em seleção, você não pode querer, vai chegar aonde? Uhum, Chega uma hora que a raça estabiliza, quer dizer, você estabiliza o melhoramento que você quer. Eu hoje não quero perder nada que eu tenho, que é dificílimo, né? Você uhum. manter. É, Eu quero manter, porque também eu não podemos ter animal que vaca com 900 quilos, 800 quilos, uhum, isso aí nem é produtivo, né? é. Então você quer manter a fertilidade, manter a adaptação. eh, então o trabalho é esse. E a raça, e o fenótipo da raça se mantém estável durante esse tempo todo. O Então framing, tudo é uma raça muito não mudou padronizada. nada. Não, não. Bom, mudou de quando veio da África para cá, Aqueles primeiros embriões e tal. porque você trazer um animal de um ambiente, colocar em outro, sempre tem uma adaptação. Uhum, Uma readaptação. Então esses animais que vieram da África, dos que começaram lá para os que estão hoje, mudou, claro. tá. Mudou, a adaptação melhorou, o fenótipo, a gente conseguiu daí colocar as características que a gente quer aqui, tudo. Mas isso não quer dizer que a raça, o padrão racial é o mesmo. Uhum. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para a senhora. A questão dessa padronização que a senhora está mencionando. Hoje, como é que está o plantel brasileiro em relação ao plantel que está lá na África do Sul? Quero comparar o gado brasileiro Sim. com a origem dele. Como é que está a nossa qualidade aqui? Então, a nossa qualidade aqui está excepcional. Mas em relação a de lá, Em relação a de lá, está igual. igual. É muito, a gente está com genotipicamente igual, Uhum, porque nós testamos isso, né, por essas amostras que nós coletamos e comparando com os de lá, é o mesmo gado. uhum. E hoje não necessita mais importação de lá para cá? E Ou ainda isso, continua isso foi outra coisa que me fez fazer a genômica, para ver essa ancestralidade, para saber até que ponto a gente podia acreditar nessa heterose. Então, isso foi muito um resultado que para mim foi maravilhoso saber disso, que mantém a heterose, que a distância genética do Bosmara para as outras raças de fato é muito grande. Então a gente pode dizer que tem altíssima heterose com meio-sangue Angus, com zebuíno e Uhum, com as raças que nós temos aqui, outras Senepol e tudo. Ah, e além de manter dessa questão da ancestralidade da gente saber isso, a outra dúvida era o problema de trazer mais embrião de lá. Porque trazer embrião de lá, primeiro que é caríssimo. Segundo que resultado de embrião, se fosse caro, mas garantido, o percentual é e não tem garantia. 30%, É, 35%. sim, 40, é uma dureza. Uhum, E às vezes, assim, foi um sufoco essa
essa vinda dos embriões para o Brasil durante o começo do Bosmara. Eu imagino. No momento em que a tecnologia não estava tão Exato. apurada como está hoje. A gente fazia transferência uterina. Nossa, Era uma luta. não, era um pessoal super competente que fazia, mas imagina, Hoje a tecnologia está muito mais fácil. muito, pra esse muito sentido, mais né? fácil. Mas já fazia, mas era complicado. Bom, e aí, então, a outra questão é essa, consanguinidade, Consanguinidade. que é uma preocupação. Uhum. Só que a gente fazendo a genômica, nós vimos que tem animais, que tem uma coisa, tem a consanguinidade genômica e a consanguinidade dos parentes. Que às vezes, e pela genômica, tem animais que não são consanguíneos. Então, nós estamos muito abertos. Isso Legal. abriu uma porta nova. Eu não posso falar muito desse assunto, porque é muito complexo, eu ainda não entendo muito bem, nem sei se um dia vou entender. Mas, Uhum. mas os resultados principais que eu queria ter foram esses. Primeiro, o grau de heterose que a gente podia confiar que o Bosmara daria. Segundo, como é que a gente estava com relação a ser uma raça, já uma raça e não uma raça pura e não uma raça sintética, Uhum. que você tem oscilação. Certo. Então o Bosmara mantém essa padronização. De raça pura. E a questão da consanguinidade, de raça pura. Uhum. E a questão da consanguinidade. Isso E- foi muito legal. É importante. Hoje essa questão da genômica está sendo fundamental para todas as raças para chegar em Sim. objetivos mais definidos, né? Mais definidos, Não, é um trabalho impressionante as coisas que você descobre através tem da acesso à genômica, genômica. tem acesso e que te facilita, né. E hoje, onde é que está sendo mais utilizado a raça hoje para fazer os acasalamentos em gado para produzir carne? Brasil Olha, inteiro? Brasil inteiro, a gente tem cliente do Brasil inteiro. De Tá, todos? de compra de touro, E sêmen, eu tenho 8 touros em Central, a gente vende muito bem sêmen, Vende também. vende muito para o Brasil inteiro. Mesmo ele sendo uma bela opção para monta natural, né? Tem muita gente que quer inseminar, Quer inseminar. prefere inseminar em vez de... Tem resultados significativos lá na ponta da conta lá. Nossa, super, super. Uhum. Não, e inclusive por conta da fertilidade da raça, que é muito, como a raça foi selecionada e uma seleção muito rigorosa, que nós continuamos até hoje, ela obedece esses padrões de adaptação e fertilidade e desempenho muito, muito fortes. Uhum. E assim, as questões de criatórios de Bonsmara, como é que tá isso? Você tem bastante criador ainda, continua? Tem, temos um criador em Minas, temos um criador no estado de São Paulo, Mato Grosso, A senhora comentou comigo nos Goiás. Goiás também. O A senhora Lucas. comentou comigo antes da gente entrar que não foi para pista, né? Não teve pista, não teve prova. Não, porque o Ian Bosman, É. o Ian Bosman, ele era um filósofo, além de ser um zootecnista, ele era, para mim, eu acho que ele era um filósofo. Ele tem um livrinho, até que é um livrinho que vale a pena ler. E ele falava assim: não pode fazer pista, Bosmara não é proibido fazer pista, porque não queremos incentivar a competição entre os criadores. Mas os criadores têm que trabalhar pela raça e Legal. não por si. Uhum. E aí nunca Então, teve pista e não tem até. Nunca teve. Uhum. Nós não fazemos. Nem prova de ganho de peso, nada. Aí Prova de ganho de peso, sim. entra rebanho. Não, isso sim, isso a gente Aí- faz. Eu fiz muito tempo na fazenda, prova de ganho de peso, Ah. fizemos fora, fizemos conversão alimentar, todas essas. E como é que foi o resultado nisso tudo? Pô. Principalmente conversão alimentar, que é o que mais a gente quer. Absurdo, É. absurdo. Uhum. Não sei te falar os números, porque Claro. aquelas coisas, come não sei quanto, engorda 3 É. quilos e... Então não sei te falar Foi exatamente. positiva essa relação do Não, carro. foi excepcional. Né? Peso ao nascimento também, como é que ele é? Nasce muito grande? Peso ao nascimento, como toda raça, precisa olhar as DEPs. Não recomendo usar touro DEP positiva e novilha. DEP peso nascimento. Porque aquele animal que nasce pequeno e depois desempenha muito é um achado num rebanho, né? Certo. Porque normalmente os animais que nascem menores não desempenham tão bem como os animais que nascem mais pesados. Os líderes sumários todos nascem pesado, né?
Não É. só no Bosmara, em todas as raças. Mas a relação peso ao nascimento com peso ao sobreano, peso à desmama, é interessante se olhar nas DEPs, né? É muito interessante. Tem que estar de olho nessa relação. Sim, tá sim, porque senão o animal nasce pequeno, depois fica pequenininho, não adianta. Não adianta, não. Tem que estar atento nisso tudo. Tem que estar, E também com índices significativos para a raça. Não, as avaliações do Bosmara são... A gente presta muita atenção nisso. Bom, mesmo porque os animais que não atingem determinadas... que são negativos, a gente descarta. Uhum. Esses animais não são usados. O Bosmara não é tudo que se registra, e não é só pelo fenótipo que a gente registra. A gente registra pelas avaliações de melhoramento e pelas avaliações genéticas e pelo fenótipo. Então ele passa por essas duas avaliações. Ele pode ser aprovado no fenótipo e ser reprovado numa avaliação genética? Mas muitas vezes. Para registro, eu quero dizer. Muitas vezes. Atendeu tudo, ele é lindo. Mas ele é volta pequenininho, não desempenhou. Descarta. Não, eu digo, mas eu digo, se o fenótipo for ok, a prova, mas nas avaliações ele Se tem ele algo for- negativo, ele não vai registrar. Não vai registrar. Descarte. Descarte. É que embora a relação dos dois é quase que... Não é, Não- às vezes não? não. Às vezes você vê animais que são bem conformados, coisa, mas não é bonito. Uhum. Mas não é, não desempenhou. Não desempenhou na Aí avaliação. não adianta. Hum. Aí a gente tem que descartar esse animal. Porque isso daí vai refletir depois no seu cliente. Isso é uma mentalidade dos sul-africanos. Ah. Que eles sempre falam, não é o animal que você está vendendo hoje, você tem que pensar no seu cliente da vida inteira. E ele, se tiver um resultado ruim na fazenda dele, ele não vai voltar. Uhum. E isso pega a raça como um todo, né? Então a gente tem que pensar muito, por exemplo, prepúcio, tudo isso a gente olha muito. Tem que... a gente tem um país tropical totalmente continental, né? Vários... Já pro sul tem também? Rio Grande do Sul, onde No Rio Grande do predominantemente Sul o Angus. não tem, Não tem. não tem. Eu acho que até... Você acha que vale uma experiência? Não, até teve uma criadora que usou lá em gado cruzado e que teve um resultado muito bom. Eu acho que eu tenho certeza que o Bosmara lá vai ser maravilhoso, porque ele vai dar vigor híbrido para os Angus. Fazer cruzamento do Bosmara puro com o Angus puro lá que eles têm, seria incrível. Ou Brangus, Uhum. incrível. Agora, a gente vê, como eu estava falando, um país tão grande e tal, e a senhora falou, muitas raças que a gente tem no Brasil tá somando para tudo isso. Mas tem hora que não gera aquele medo de investir numa raça diferente, arriscar. Como é que é isso para abertura de tantas raças no Brasil hoje? Como é que você vai ver sendo representante do Bosmara? Eu acho que sim, com certeza. Você fala para um criador iniciar uma raça nova, Experimentar, colocar no gado dele. o Bosmara, eu acho que não tenho medo. Principalmente porque se experimentar por sêmen, não tem reflexo nenhum. Não tem risco nenhum. Nenhum, nem touro tem risco. Uhum. Porque vai ter sucesso, não tenho dúvida. E a carne, a senhora falou que tem um sabor... Muito boa. Eu vendo... Onde que acha aqui em São Paulo? Então, aqui em São Paulo não. A gente vende numa boutique de carne, chama Bison, lá em Bauru. Uhum. E ele aceita encomenda e entrega aqui em São Paulo. Legal. Porque é importante a gente saber disso, né? E a carne é certificada Bosmara. Selo Santa Silvéria, que é o nome da fazenda, né? Uhum. Bosmara Santa Silvéria. É a carne da senhora, Da minha. sua marca. Minha marca. Mas a raça tem uma definição de carimbo, como tem a Angus? Não o tem, Angus, não que tá tem. fazendo Isso, e a gente tinha isso, e isso é uma coisa que eu acho que faz falta na raça. Ter um certificado Sim. de... Sim. Porque é bacana isso, a gente familiarizar com pelo paladar, pela... É que isso depende de você ter um aliado que vai distribuir essa carne. Uhum. Que no caso é um frigorífico. Então, e aí os criadores se comprometer com esses programas são complicados, né? né? Agora, como é que a senhora vê o futuro da pecuária, do momento que a gente está vivendo agora em 2026, crises políticas a serem definidas aí, mas como é que a senhora vê o futuro da pecuária no Brasil hoje? Eu acho que a pecuária, primeiro que quem está segurando o agro agora é a pecuária, né? Né? A pecuária é uma coisa
uma resiliência absurda, né? Porque mesmo quando ela não está segurando água, ela está se segurando, É, não é? quando tem aí os ciclos e tudo mais, a Tudo. gente tem que A gente passa, a gente não tem financiamento, a gente não depende de banco. Aquilo assim, tem gente que compra ação na bolsa, né? é, Você deixa o boi no pasto, é a mesma coisa, porque ele perde peso, aumenta. Ah, não, perde preço, aumenta o preço, arroba vai e volta. Se você não realizar, você tem teu ativo lá. é. Então, eu sou muito otimista com a pecuária, Hum. porque o consumo de carne só aumenta, não diminuiu, as nossas exportações estão aumentando. Proteína é comprovadamente a melhor coisa para a saúde. Carboidrato está condenado. A gente tá vendo inclusive uma campanha, eu vejo mundial, nem é Mundial. nessa questão, né, que tentaram demonizar a carne e proteína animal um tempo atrás, mas parece que hoje já tá abrindo os olhos das pessoas da necessidade do consumo de carne. Então é curioso, né, porque você vê, pensa, os países pobres, antigamente, consumiam carboidrato, os Uhum. ricos proteína, tanto que ficaram ricos, né. É. Cresceram, as pessoas com saúde e tudo. Aí agora inverteu, eu não entendo isso. A China, que era muito pobre, hoje é a maior consumidora na nossa exportação. Uhum. Coreia, todos esses outros países que estão em desenvolvimento, o consumo de carne aumentou muito, né, lá no Oriente tudo. E aí no Europa, Estados Unidos estão torcendo o nariz para carne, vamos ver o que É, vai mas tá acontecer. virando, esse jogo tá virando, né. É. Recentemente eu até assisti aquele documentário do Brasil Paralelo, El Salvador, É, que nas prisões eles não fornecem proteína animal, não, não fornecem, porque não querem desenvolver, eh, sei lá qual que seria a palavra correta, não quer estimular a testosterona deles não, quer manter eles um pouco mais light, mais light ali, então tá certo. e uma coisa que fala lá é que enquanto a população pobre não tem carne em casa, o preso também não vai ter. Bom, isso tá no documentário, se eu estiver falando alguma coisa errada, me perdoe aqui, mas é muito bacana você ver isso aí. Mas o que eu acho mais legal é ver hoje essa força de colocar na consciência das pessoas a necessidade do consumo de proteína animal. Impressionante. Outro dia eu assisti uma entrevista com 2 médicos, naquele coisa lá do doutor Kalil, sabe, que tem na Sim. televisão, nem sei qual canal, mas, entrevistando 2 médicos do sírio-libanês, oncologistas super renomados. E os 2 falando: "Há uma coisa que a gente recomenda", olha só como mudou a coisa, hoje é a dieta carnívora, proteica, Uhum. altamente proteica, Isso é importantíssimo. que reverte. E eu tenho um testemunho, talvez não sirva de referência, mas serve como um exemplo. Mas eu tenho 2 casos próximos a mim, de 2 pessoas que tiveram problema de saúde e infelizmente as 2 faleceram, mas um era um amigo que consumia carne, teve leucemia, consumia carne forte, comia bem e tal, e conseguiu permanecer um longo período no tratamento. Uma outra pessoa que não comia carne vermelha, que se É, prezava ali só pelo lado de vegetais, não durou um mês. Pessoas bem que próximas. coisa, né. Então, a gente vê que traz força, como eu já vi pessoas que ultrapassaram por um tratamento de câncer e aguentaram toda aquela É, aquela pressão de um é, tratamento forte, mas que tinha lá atrás um consumo de carne bovina, de carne de porco, de comida forte, que trouxe estrutura para lá na frente poder é, absorver o tratamento. Isso é realidade é, que a gente vê hoje no casuístico que a gente tá vendo que é verdade, né. exatamente. Não, o boi é um animal maravilhoso, né. E a gente, na verdade, tem que agradecer e que tratar bem, porque Exatamente. bem-estar animal é uma realidade hoje que a gente não pode, fechar os olhos, isso é super importante. Não só porque somos bonzinhos, mas porque até Não, para resultado. até para resultado, Aliás, principalmente exatamente, para resultado, vamos falar diferente. não, Principalmente para e resultado. por respeito ao animal também, que é um Claro. animal que nos dá tanto, 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 que merece respeito. É. E isso é uma coisa muito importante. E isso é uma outra característica do Bosmar, que ele tem um temperamento maravilhoso, porque ele foi selecionado lá atrás para temperamento. Uhum. Isso também era um critério de descarte. Fácil manejo. Facílimo o manejo, Uhum. facílimo, facílimo. São muito dóceis, porque os animais mais agressivos, ainda se a gente tiver algum animal agressivo, a gente descarta.
Uhum. Então, isso é um critério seletivo importante. E a gente, com isso, você passa a respeitar mais o animal, cuida melhor e tem melhores resultados, Sem dúvida. né? Dona Clélia, eu queria fazer um presente, mas quero um presente em troca. Quero comer uma carne de bons para experimentar. Oba, com o maior Eu tenho aqui prazer. um kit da Volkswagen, nossa patrocinadora, comitiva Volkswagen. Muito obrigada, muito Um obrigada. Oba, agradecimento aí pela sua participação. Quero conhecer a raça de perto. Se puder, queria fazer uma visita à fazenda. mas com o maior prazer. Estamos lá, esperando vocês lá. E quem quiser ter acesso à raça, conhecer mais de perto, tem algum canal de N- rede social, seja o que for? Nosso Instagram, Uhum. faz.sta Silvélia. Vai estar aqui embaixo. Nosso site, Fazenda Santa Silvélia. Uhum. E é só entrar em contato com a gente através desses 2 canais e aí fala com a gente, mandamos celular, enfim, estamos abertos. Importante porque quem- acho que o Brasil é imenso Imenso, e imenso. uma raça muito bacana, com resultados surpreendentes e que a gente pode desbravar o Brasil todo. Com certeza, ainda tem muita gente para conhecer essa raça e para ter os benefícios com ela. É isso aí. Obrigado por ter vindo. Muito obrigada, Rafael. É Prazer. Prazer foi meu. Hoje tivemos aqui a presença da Dona Clélia Pacheco, uma criadora de Bonsmara, que deu uma aula pra gente sobre essa raça tão importante para o sucesso da pecuária nacional. Semana que vem estamos de volta com mais Agro 360, esperando sempre a sua audiência. Até lá.